Nossa, minha coluna tá crocante, velho. Opa, desenhista. Pois é, voltei com esse quadro. É que às vezes eu preciso estudar para o meu cérebro minimamente expandir e eu não ficar repetindo as mesmas coisas. Mas agora eu tô de boa, então bora pro Discord corrigir as artes dos inscritos. Mano, na moral, escuta um bagulho. Eu tô fazendo live aqui no YouTube toda segunda, quarta e sexta. Ai, caramba, tinha mano aí. Live às 7 horas da noite todo dia. Não, toda segunda, quarta e sexta. Vocês entenderam? Cola na próxima live, por favor. Essa arte aqui foi feita pelo Among Us, não literalmente. E tem uns negócios aqui legal que a gente pode comentar. De início, a primeira coisa que eu fiz foi mapear com caixas o desenho, pra tentar notar melhor ali a proporção e a perspectiva da personagem que ele tinha colocado. E aí eu comecei a ajustar algumas coisas na anatomia, tanto no ossinho ali da clavícula, nos ombros, nas pernas, da pelve, o abdômen. Pra dar esse destaque de perspectiva, eu coloquei as formas de cima sobrepondo a de baixo e também fiz as roupas acompanharem a forma ali do corpo. E já aproveitei também pra ajustar a anatomia ali das pernas. E depois eu voltei ele pra cima pra começar a ajustar algumas outras coisas, como no braço, né? Você vê ali que o cotovelo ele não tava destacado. O antebraço ele tava bem curvado, assim como se tivesse, sei lá, fazendo um drift. A pose da mão é meio que opcional, mas eu tentei deixar ela um pouco mais meiga, fechei ela ali com os dedinhos, eu acho essa pose bonita. E por fim, eu ajustei a cabeça, cabelo, etc. Eu percebi que tinha alguns erros ali na estrutura dos elementos do rosto e também o cabelo que tava sem forma definida. Mas se liga aqui no antes e no depois, cara. Minha dica principal é estudar caixas e cilindros pra começar a aplicar eles mais fácil em perspectiva. Esse desenho aqui foi feito pelo Gato, ele fez baseado na personagem de Genshin, ficou muito legal. Normalmente, quando você vai desenhar cabelos, eu percebi um padrão bem interessante, que no início do cabelo é média quantidade de detalhes, no meio do cabelo é pouca quantidade de detalhes e no final do cabelo, ou seja, nas mechas, é muita quantidade de detalhes. Então o jeito que eu achei mais legal aqui pra você deixar esse cabelo mais interessante é justamente trabalhar um pouquinho mais no final das mechas. E só isso já dá um detalhe muito mais interessante e um peso maior ali na informação que você coloca no cabelo. Ainda mais que esse desenho só tá focando no rosto, né? Outra parada que eu percebi aqui é que esse nariz, se você notar, ele tá um nariz de frente, ele não tá um nariz em 3x4. Então eu tive que refazer esse nariz, né, e colocar no ângulo da cabeça que tá em 3x4. E isso é muito importante, porque se você tira um elemento do rosto da perspectiva que ele deveria estar, já dá uma estranheza gigante na face. E por fim eu ajustei um pouquinho o queixo, o tamanho dos olhos e o tamanho da boca. E se liga aqui no antes e no depois, cara. São poucas alterações aí que a gente coloca, mas já faz uma diferença bem interessante do final. Esse desenho aqui foi feito pelo Moço Menta, tem uma pintura muito bonita e tem uns negócios legais pra comentar. O que eu mais notei nesse desenho aqui em quesito de problema é porque tem uma iluminação muito forte batendo no rosto do personagem, mesmo que a iluminação venha de trás. E acaba que isso estoura um pouco o contraste e você tem alguns problemas, como eu não consigo ver a diferença muito clara entre a franja e o rosto do personagem, ou entre o brilho ali da franja do cabelo e o resto das outras mechas, parece que elas não interagem. Tá, Léo, mas como é que faz pra tirar esse efeito de lanterna na cara do boneco? Eu só criei uma camadinha no Multiply por cima, dei uma sombreada mais forte ali no rosto e coloquei os brilhos só na onde estaria batendo a luz mesmo. E aí não parece que tem aquele efeito muito comum nas câmeras, que é a super exposição, né, que nem vocês estão vendo aí na tela. Fica um negócio um pouco mais natural e mais fácil de você entender o que tá acontecendo. E aí se liga aqui no antes e no depois, cara. Eu até mexi em algumas outras coisinhas ali, mas o principal mesmo foi a iluminação. Ah, então esse aí que é o Mario? Que Mario? Essa arte aqui ela foi feita pelo Maps, ela tá muito legal e eu posso estar errado, mas eu acho que é de Blue Lock. Espero não ter errado e ser linchado pelos otaku. No quesito técnico, por assim dizer, a arte ela tá bem feita, ela tá bem estruturadinha e tudo mais. Só que a expressão do personagem já é meio neutra, a pose dele já é meio quadradona, então fica meio chato, a arte fica meio sem graça. Então o que eu fiz? Eu coloquei ali uma direção como se o vento estivesse batendo no cabelo. Eu não sei exatamente como que é o formato do cabelo dele, mas a ideia já passa ali. Curvei um pouco da cabeça, arrumei os ombros, achatei um pouco essa mão que ela tava muito larga, parecia uma patinha de pato, inclusive. E ali no antebraço ele não parecia ter uma curvatura, ele parecia ser meio achatado na parte da frente, ainda mais por causa dessa faixa ali que ela não acompanhava a curvatura do braço. Aí eu aproveitei pra botar mais brilho, coloquei ali brilho no cabelo, como se tivesse a iluminação batendo de cima, coloquei uns highlightzinhos ali nas mechas e tudo mais. E aí por fim eu completei ali com um brilho na direita e com uma sombra na esquerda pra dar um contraste mais interessante. Então se liga aqui no antes e no depois, cara. Só de mexer na pose e na iluminação já dá um destaque muito diferente no resultado final. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Moxie Drawn e já tem uma parada interessante pra gente comentar. A primeira coisa é que eu nunca vi alguém segurar um cajado assim, eu achei meio estranho. Mano, e o segundo aqui... Oxi. Amogos. A primeira coisa que eu fiz foi tirar totalmente esse braço da posição que ele tava, tá? Então eu tentei puxar ele mais pro lado pra segurar o cajado do lado também. Eu só notei que era uma personagem feminina por causa dos opais e pela maneira que tava vestida. Porque devido aos ombros largos ali, a cintura que tava muito quadrada, inclusive a forma do rosto, tava parecendo muito um personagem masculino. E aí com esses probleminhas identificados foi mais fácil de consertar, né? Então eu ajustei ali nas proporções do rosto, deixei mais feminino, afinei os ombros e também a cintura pra tentar dar esse contraste maior do corpo masculino. E aí se liga aqui no antes e no depois, cara. Eu não puli tanto, mas só a ideia aqui eu acho que já vai te ajudar demais. Esse desenho aqui foi feito no tradicional pela Yai Liu e tá muito bonito e tem umas coisas legais pra comentar aqui.
De início eu fui anotando várias coisinhas ali que estavam me incomodando no desenho, mas a principal é o fator do contraste. Você tem várias linhas reforçando ali vários pontos do desenho, mas no rosto, que normalmente é o lugar que a gente tem o maior foco, que a gente foca de início, ele tava muito fraco, né? A linha tava muito leve e acabava que eu não conseguia focar no rosto. Ou seja, puxando pro princípio das linhas, lugares que você coloca a linha mais grossa vai acabar atraindo mais a nossa visão. Então, a menos que realmente o seu propósito seja não focar no rosto, não acho uma boa ideia você fazer isso. Outros pontos que eu dei um toque ali foi na anatomia. Eu achei que o corpo ele tava meio robótico, tipo meio posezinha de robô. Então deixei ele um pouco mais leve, tentei deixar ele mais curvadinho. E foi até que fácil, você tive que inclinar algumas coisas, tipo inclinar um pouco da cabeça, inclinar um pouco do pulso, ajustar um pouco do braço. Essas pequenas quebras que você coloca nos elementos do personagem já deixa a pose muito mais natural. E aí se liga aqui no antes e no depois. Pode ser porque foi tirada uma foto de um desenho tradicional, mas se o rosto tiver realmente com essa ausência de linhas, eu aconselho que você faça. Ah, mano, olha esses caras. Essa arte aqui foi feita pela Eirin e, cara, eu tenho 3 pontos pra falar. 1. Passa dica de pintura pra mim, é sério. Chama na DM. 2. Me ensina a fazer cabelo cacheado. Isso tá muito bonito. E 3. Eu tô ferrado pra corrigir isso. Por mais que o desenho esteja bem pintado, tem alguns pontos que eu gostaria de dar destaque, principalmente no jeito que foi colocado a pose. Já aviso que não tem muita coisa pra falar aqui. Talvez tentar deixá-la um pouco mais dinâmica pra dar esse efeito do contraposto, cause o resultado ainda melhor, tá? E pra quem não sabe, contraposto é você pegar grandes massas do corpo e colocar elas em direções diferentes. Outra coisa que eu percebi é que esse braço levantado dela parece estar meio curto demais. Pode ser porque ele esteja dobrado pra trás, mas aí eu aconselho que você deixe mais visível isso, coloque umas sobreposições de dobra ali. Ou você pode fazer como eu escolhi ali e esticar o braço pra deixar ele naturalmente como seria, né, no tamanho. Pé à nossa direita ele tava um pouco inclinado demais em relação ao joelho. E aí eu alterei isso e também ajustei a escala, já que um tava menor do que o outro. E por fim, eu só fui no Opai, que tava o braço levantado ali, e subi ele um pouco, porque o braço levantado vai puxar ele. E eu também fiz uma grande alteração no desenho da direita, que foi ajustar o dedo mindinho. E aí se liga aqui no antes e no depois, no desenho da esquerda, e já dá pra perceber que essa pequena alteraçãozinha que eu fiz ali nos elementos do corpo já deixa ele mais interessante. E aqui também tem a correção do mindinho. Esse desenho aqui foi feito pelo King e tá muito legal porque ele tá construindo o design de uma personagem dele. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma camada pra começar a ajustar a anatomia por cima dela. Mesmo que a personagem ela passe essa ideia forte de lutador, etc, tem que tomar cuidado pra não exagerar demais em algumas coisas e não parecer um traço masculino, ainda mais porque é um corpo feminino. Mulher forte costuma ter um corpo mais definido e bem destacado do que um corpo muito cheio e bombadão, a menos que, sei lá, você faça uma orc ou queira realmente ter alguma coisa estilizada. Então o que eu fiz? Eu ajustei ali e afinei um pouco as coxas chegando na parte do joelho e também fui arrumando algumas outras proporções da anatomia, isso inclui no rosto. Uma dica que eu te dou é que você estude os elementos ali do rosto e entenda melhor o espaçamento entre eles. Como um olho em 3x4, ele não é só um formato de um olho, ele realmente tem volume, ele realmente tem profundidade, então estudar isso vai te ajudar a deixar o rosto mais interessante. De resto é só ir ajustando a anatomia com o tempo e melhorando na linha. Então se liga aqui no antes e no depois, cara. Espero que esse feedback te ajude na construção dessa personagem. Esse desenho aqui foi feito pelo Mystic e ele tá muito interessante, principalmente a ideia que foi colocada. Ó, isso aí a IA não faz, ó, storytelling, ela não sabe contar história através de desenho. Chupa, robozinho. O desenho em si, ele tá muito bem feito e muito bem pintado, mas eu percebi que pela inclinação que você tem do tronco e da pelve ali por ele estar sentado, eu acredito que uma parte da blusa iria sobrepor a calça. E por isso eu dei um espaçamento melhor entre o tronco e a pelve e ajustei também a anatomia, tanto no braço ali que tava muito fino, nesse bracinho que tá segurando os palitinhos, esqueci o nome, hashi eu acho, tanto nos ombros que eu dei uma baixadinha neles pra relaxar, já que ele não tava com os braços tão levantados assim. Ah, outra parada simplesinha que eu notei ali foi que aquele dedo indicador levantado, ele tá um pouco estranho, então eu deixei ele um pouco mais normal assim, deixei ele na mesma direção dos outros dedos. Eu até tentei deixar ele pra frente, mas eu também fiquei bugado com a perspectiva. Eu também não sou perfeito, velho, peraí. Eu também aumentei os palitinhos da mão pra ele ficar um pouquinho mais visível se você olhar de longe, né, fica mais bonitinho. E aí se liga aqui no antes e no depois, cara. Eu acho que só essas alterações que eu já fiz já deu pra deixar a pose um pouco mais relaxada. Ah, não esquece, dá like. Vê esse vídeo aqui,